Olá, boa tarde a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Cálculo 1 pelo Projeto Newton. Primeiro eu queria fazer uma saudação a todos e todas pelo 2022, Espero do fundo do coração, e esse é meu voto muito sincero, que seja um ano mais leve, um ano menos tenso, que as coisas fluam mais e melhor, que as coisas venham mais leves, que acho que a gente está merecendo, Sim, tem aí uma sucessão de anos delicados, acho que a gente está merecendo. Claro que a gente tem que fazer a nossa parte também, não depende só do universo e de outros coisas, mas fazendo a nossa parte, acho que a gente merece. Eu tenho alguns avisos, antes de fazer alguns comentários, tenho alguns avisos. O estudo dirigido que tinha ficado para o fim do ano, os estudos dirigidos que tinham ficado para o fim do ano, aquele ciclo da virada, é a sua primeira nota agora do módulo 2, Acho que eu já tinha comentado isso, mas vale reforçar. Então, ele entra naquela mesma nota ali da categoria de estudo dirigido, Ele é aquele pontinho lá, garantido, o primeiro. O módulo 2 tem peso de 60%. Vocês estão lembrados disso, Então, se não estão, a professora está aqui para reforçar. Tem peso de 60%. O que significa isso? Significa que você tirou 0 no módulo 1. Você pode, se você gabaritar o módulo 2, você passou, não é isso? Não é isso? A gente não precisa de 5 para passar? Então, o que tem que estar claro para vocês? O processo é importante. Todas as atividades são importantes, todas elas. Uma coisa que vocês podem, que eu reparo, quando eu vou lançar a nota, eu olho o que foram as notas das pessoas até chegar à prova. A prova diz muito sobre o acompanhamento da pessoa, sempre, sempre. Se a pessoa fez tudo bonitinho, engraçadinho, está ali a nota com uma nota decente. Se a pessoa foi ali marromeno, meio capengando, está ali uma nota meio capengando. É isso. E o que eu quero deixar de lição para vocês essas estratégias são pensadas para uma avaliação continuada. Professora, o que significa isso? Vocês estão sendo avaliados desde a primeira atividade até a última atividade. Não é a prova, não é a prova, não é a prova. É tudo o que vocês fazem. Eu já vi caso de pessoas ter tirado uma nota razoável na prova e não ter feito quase nada de atividade, e aí deu ruim, Então, pensem nisso. Vocês precisam focar no processo. Está acabando, a gente tem 1 mês e pouco de aula apenas. É esse 1 mês que a gente vai ver a parte de integração, Professora, não entendi muito derivada. Falei assim, mas você lembra as propriedades? Você se lembra as derivadas de algumas funções básicas? Eu preciso que vocês recordem derivadas de funções básicas. Precisa estar muito fresquinho, muito tranquilão isso. Derivadas de funções básicas é muito importante para a gente nesse momento. E a gente vai falar sobre isso hoje, tá bom? Sobre notas que estão faltando, as provas de vocês as provas de segunda chamada presencial, eu ainda não corrigi, tá bom? Mas ao longo dessa semana eu vou sanar essa pendência e aí já vai estar tudo normalizado. Os e-mails encaminhados, ao longo dessa semana a gente está no processo de resolver, tá bom? Então, tá bom. Dito isso, essas coisas bem importantinhas, está todo mundo animado para a gente terminar isso? Terminar o curso, bonitinho, Lembrem de avisar os colegas de vocês que estão chateados com a primeira avaliação, chateados com o desempenho no primeiro módulo. Chamem a atenção deles que o módulo agora tem 60%. Dá para recuperar, Desde que você não se foque só na avaliação, não é só avaliação. E vocês sabem que mesmo em qualquer nível de avaliação, todas as avaliações valeram 11. Não sei se vocês estiveram atentos a isso. A avaliação de vocês valia 11. Não é tempo de prova, não é nível de questão, não é quantidade de questão. Não é isso que faz vocês se saírem bem ou saírem mal.
Não é isso. Não é isso. É vocês estarem preparados ou não. Não é nível de prova, não é quantidade de questão, não é nota não é quantidade de pontos. A prova poderia valer 15. Não é isso que faz diferença para vocês. É vocês estarem preparados para isso. Tira isso de lição, tá? E isso vocês podem tirar de lição para todo o curso de vocês, até o fim do curso de vocês. Não é nível de prova, não é tempo de prova. Essa reclamação não dá para fazer. Não dá. É vocês estarem preparados. Tá bom? Tá bem? Então tá bem. Dito isso, o que eu quero dizer? Como é que vamos começar o nosso curso agora, né? Então tá, a primeira nota já está acontecendo, que é do estudo dirigido, já aconteceu. O que nós vamos ver ao longo desse primeiro ciclo de atividades do módulo de integração? A gente vai ver integral indefinida e técnicas de integração. Vamos matar tudo isso, tá bom? Mas que objeto é esse, né? O que significa esse objeto integração? Bom, lá na primeira aula, quando eu fiz uma apresentação, que eu falei dos problemas, uns problemas que motivavam, né, o estudo do cálculo diferencial integral, eu fiz vários exemplos meio comparativos, né? Olha, isso aqui é o que a gente chama de cálculo integral, você tem essa carinha para ele, você tem essa carinha para ele. Ah, isso aqui, cálculo diferencial, você tem essa carinha, você tem essa carinha. Tá bom. Quando Leibniz e Newton, um pouquinho de história. Quando Leibniz e Newton, não paralelamente, né, eles não simultaneamente, nem tinham contato um com o outro, um lá num canto, o outro ali, vivendo a vida deles. Quando eles desenvolveram o cálculo diferencial e integral, na parte do cálculo integral, o Leibniz fez uma abordagem, que é uma abordagem que a gente chama de mais analítica, tá? Que é a que eu vou fazer com vocês hoje, tá bom? E o Newton começou a desenvolver com uma abordagem mais geométrica, que é a segunda parte do curso, tá? Os dois conversam, os dois chegaram em coisas que são ditas equivalentes, né? Um por um lado, o outro por outro, tá bom? Perdão. Quando Newton estava desenvolvendo o cálculo integral, a abordagem dele eu disse que foi geométrica, e aí um dos motivos do nome do projeto ser Projeto Newton é por causa do camarada que teve a contribuição num lado mais geométrico, e os professores matemáticos que estão enfim, que ajudaram na época do curso, né, de formar o projeto, os dois são geômetras, né, então a coisa se justifica aí. Então, tá aí o nomezinho do projeto para elucidar vocês. Essa abordagem de Newton a gente vai fazer no próximo ciclo de atividades, tá bom? Que é o que a gente chama de integração definida, que é a parte que vai dar aplicação, enfim. A parte mais analítica que a gente vai fazer agora. Por que a gente vai fazer a parte analítica agora? Porque eu entendo que, quanto mais cedo vocês tiverem em mãos as técnicas de integração, mais cedo vocês conseguem praticar, e é o que vocês precisam fazer, né? Afinal, cálculo é conta, né? Cálculo é cálculo, conta, tá bom? Então, tá bom. Outra coisa que eu queria comentar sobre isso, acho que é só. Sim, acho que é só. É só. Então, tá bom. Então, hoje nós vamos falar desse objeto chamado integração indefinida, tá? Para isso, a gente precisa falar de uma classe de funções chamadas funções primitivas, ok? E aí, na aula de sexta-feira, a gente já tem a primeira técnica de integração, segunda mais uma, quarta mais uma, fechou. Beleza? Beleza. Eu queria também falar um pouquinho mais sobre o módulo 2, que, primeiro, que eu acho que vocês já entenderam que vocês precisam dar uma relida bem boa em derivadas, né? Sim. Funções derivadas, derivado do seno, derivado do cosseno, derivado da tangente, derivado da secante, Essas aí sincronas, que é uma lista, né?
Isso deve ter ficado bem claro para vocês, que é importante para esse módulo 2. Agora, é esperado, assim, não é surpresa de que vocês teriam mais dificuldade no módulo 1 do que costuma ter no módulo 2. Não é surpresa. Por quê, professora? Porque é um contato com uma abstração matemática que vocês não tinham antes, né? E mesmo que vocês vão fazendo exercício, mesmo que vocês tenham feedback dos monitores, mesmo que vocês corram atrás dos monitores, isso eu estou pensando que você está fazendo tudo direitinho, né? Tudo acompanhadinho do jeito que a gente espera. Mesmo que isso aconteça, a prova tem um peso psicológico, certo? Certo? Estou errada? Tem um peso psicológico. É um tempo contado, você tem que executar aquelas questões naquele tempo, então, para isso, você tem que estar treinado. Tem um peso psicológico. Por causa disso, o módulo 1 tem peso de 40% e o módulo 2 tem peso de 60%. Dá para arrasar no módulo 2 e ainda sair com um bom? Dá. Dá real. Dá real. Vocês fizerem umas simulações bem sincronas assim, participando de tudo, entregando tudo, blá, 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 dá. Dá sim. Tá bom? Então, isso aí eu quero motivar vocês com isso e quero que vocês tragam os colegas de vocês que já estão desanimados, que eu sei que tem uns pares, né? Eu sei que tem uns pares. Tragam eles e falem assim, não, faz. É aquela história, né? Ou não, eu já tenho, né? Eu vou, vai que rola, né? Vai que rola, né? Então, tá bom. Podemos dar start? Podemos. Então, vem aqui comigo. Já contei a historinha, né? A gente vai fazer a abordagem de Leibniz na nossa aula de hoje. O mesmo tratamento que ele fez. E, para isso, então, a gente precisa de uma classe de funções, né? Até chegar nesse objeto que eu disse, que é integração indefinida, a gente precisa de uma classe de funções. Vamos trabalhar com essa classe de funções agora. Quem é essa classe de função? Eu digo que uma função f grande é dita primitiva ou antiderivada de uma função f pequeno em um intervalo, tá? Intervalo aberto. Se a derivada da f grande me der a f pequeno. O que está por trás disso? Tem uma pergunta muito clássica que está por trás disso. Lembra lá na parte de taxa relacionada? O que é taxa relacionada? O que é taxa de variação? É? Taxa de variação é? Taxa relacionada é? Fala! Derivada, não é? Se eu tenho taxa relacionada à taxa de variação, isso aí é derivada, não é? Então, agora, neste momento, eu te dou a taxa de variação. E eu te pergunto qual que é a função cuja taxa de variação é aquela. Por exemplo, taxa de variação populacional. Tá? Te dou a taxa de variação populacional ali no intervalinho. E eu te peço, qual que é a quantidade da população, qual a quantidade de pessoas naquele intervalo? Não é a função revés? Não é a antiderivada que eu estou perguntando? Se eu tenho a derivada, eu quero a função na qual a derivada dá aquilo, não é isso? É essa pergunta que eu quero resolver, tá? Então, uma aplicação para esse nosso objeto, que é dito primitiva, que é antiderivada, é vocês terem a taxa e querer saber qual que é a quantidade. Sacou? Beleza. Vamos praticar? Então, vamos para o primeiro exemplo. Vou deixar já todos eles aqui abertos, para eu não ficar indo e voltando. Evitar um cadinho a fadiga. Exemplos. Letra A. Eu te dou a f pequena, que aqui no caso é 5, e eu te peço qual é a função f grande, tal que a derivada dela me dê essa f pequeno. Ou seja, eu quero qual é a primitiva f grande da f pequena. Te dou a função f pequena, quero saber quem é pelo menos uma primitiva, tá? Lembra lá no enunciado que eu tenho uma primitiva, né? Da definição, perdão. Como é que eu resolvo isso?
Eu quero a função cuja derivada dela me deu o f de x, que é igual a 5. Quem que, quando eu derivo, dá 5? 5x. Em alto e bom som. Ótimo. Então, uma derivada, uma primitiva, prestem atenção no quantitativo que eu estou dizendo. Uma primitiva para essa função é a função, vou chamar até de f1, 5x. Concordam? Isso aqui é uma primitiva para f pequeno. Tranquilo? Suave? Tá. Vamos para o próximo exemplo. Tem B. F de x igual a 2x. Me dê uma primitiva para f de x igual a 2x. O que eu quero? A função na qual, quando eu derivar, vai me dar 2x. X ao quadrado, ok? Aqui vocês estão bons de coro, gosto assim. Por quê? A derivada de x ao quadrado é dar o tombo, subtrair 1 no expoente, pronto, né? Tranquilo para todo mundo? Beleza. Então, essa f grande aqui, vou chamar de uma derivada, uma primitiva também. Uma primitiva para 2x é x ao quadrado. Letra C. Volta lá no slide, por favor. 6x ao quadrado. Quem é a função cuja derivada dela me dá 6x ao quadrado? 2x ao cubo, certo? 2x ao cubo. Quando eu derivo 2x ao cubo, o 2 não contribui em nada, fica lá de fora, basta derivar x ao cubo, certo? Então, fica 2 vezes, quem é a derivada de x ao cubo? 3 vezes x ao quadrado. 6x ao quadrado, que era exatamente o que eu queria. Como que vocês estão aqui no chat? Está todo mundo acompanhando? Está todo mundo acompanhando? Mateus, é fazer o caminho de volta. Sim, é fazer o caminho de volta. Não é pensando em inversa, tá? Para ser inversa tem que ser função, não é operação inversa, que isso aqui não é operação. É como se fosse a função que é isso, o raciocínio é a função na qual a derivada daquilo, é a antiderivada, tá bom? Poderia fazer esse último exemplo, não está transmitindo no YouTube porque, não sei, minha primeira aula. Oi? Oi? Tudo ok, a função original, pronto. Posso refazer esse último exemplo. Pensa aqui comigo esse último exemplo. O 6 a gente pode deixar de fora, não pode? Pode deixar ele de fora. Por exemplo, qual é a função, pensa aqui dentro, qual é a função cuja derivada me dá x ao quadrado? A gente acabou de ver lá atrás. Não, ainda não. Essa daqui a gente não viu ainda, essa daqui vai ser mais difícil. É mais fácil 6x mesmo. Bom, qual é a função que quando eu derivo tem alguma coisa relacionada a x ao quadrado? X ao cubo, né? Se eu derivar x ao cubo, eu tenho 3x ao quadrado, certo? Então, 3 pelo menos já aparece aqui quando eu derivo x ao cubo, certo? 3 já aparece. Falta 2 para completar 6, não é? No produto? Então, falta 2 para aparecer o 6. Não é isso? É a mesma coisa de maneira diferente, né? É a mesma coisa. O que eu pensei foi mais por partes, né? Para chegar em x ao quadrado, a função mais próxima é x ao cubo, né? Que deriva, dá o tombo, aparece um x ao quadrado, mas tem um 3 ali multiplicando para mais. Mas eu quero chegar em 6, então basta multiplicar por 2. É outra maneira de pensar a mesma coisa, tá? Melhorou aí no chat? Entendi. Então, tá bom. Então, se entendeu, então quer dizer que rolou. Então, uma outra função primitiva para essa função é 2x ao cubo, certo? Oi?
Item D, lá no slide. É 4x mais 6. Ok. Eu quero achar a função cuja derivada me dá essa soma. Certo? Então, se eu vou falar de derivada da soma, é a mesma coisa que a soma das derivadas, não é? Né? Então, eu já posso pensar que aqui dentro vai ser uma função que vai ser soma de duas, não é isso? Soma de duas quem? Uma é a primitiva dessa e outra vai ser a primitiva dessa. Faz sentido, não faz? Estou falando nada surreal, não. 4x mais 6. Ok. Qual é a função que, quando eu derivo, me dá 4x? X ao quadrado me dá 2x. Para completar esses dois aqui, multiplica por 2. Opa! 2x ao quadrado. Certo? Beleza? Qual que é a função na qual, quando eu derivo, me dá 6? 6x. Tranquilo? Vem cá comigo. Opa! 2x ao quadrado mais 6x. Raciocina aqui comigo rapidinho. E se eu já tinha 2x ao quadrado, eu já tinha 6x, e se aparecer mais 2 aqui, altera alguma coisa? Por quê? Derivada de constante é 0. Então, essa daqui também é uma primitiva para essa função, concordam comigo? Então, essa daqui mais 2 também é outra primitiva, não é? Eu consigo generalizar isso? Consigo. De que maneira? Se eu acrescento constantes aqui, a derivada dessas constantes sempre vai ser 0, não é? Então, eu tenho, na real, não é uma primitiva, eu tenho uma família de primitivas, certo? Uma classe de funções, uma família de primitivas. Qual é essa família de primitivas? A gente costuma denotar como sendo 6x mais uma constante. Essa constante é um número qualquer, né? Porque se eu derivar esse camarada aqui, ele não vai interferir em nada, né? Não influi nem contribui. Esse C é um número. Ok? Sim? Então tá, com isso a gente já pode ir para o nosso segundo slide. Então, isso vale para os outros exemplos também. Isso. Professora, poderia repetir essa última parte do exemplo? É a generalização, né? Sérgio, vem comigo. A gente entendeu que uma primitiva para essa função é 2x ao quadrado mais 6x, que era essa. Aí eu comentei, se eu colocar alguma constante para ser primitiva, alguma constante aqui adicionado, 1, 2, 3, menos π, mais 5, raiz de 3, um número qualquer, tá? Real. Número qualquer real. Ele continua não interferindo, né? Porque a derivada de um número é sempre 0, não é? Derivada de constante é sempre 0. Então, não vai interferir esse númerozinho. Então, o que eu costumo dizer não é uma primitiva. Não existe só uma primitiva para uma função. Na verdade, eu tenho uma família de primitivas. Por que uma família? Porque para cada constante eu vou ter uma função, não é? Então, isso aqui, na real, é uma família de funções. Concorda comigo? Para cada Czinho que eu tomar, eu vou ter uma função. Então, isso aqui meio que me gera uma família. Graficamente, isso é um negócio até interessante. Eu não sei nem se eu coloquei nas notas, mas é bem interessante. Graficamente, sei lá, se isso daqui é uma primitiva, com C igual a 0, conforme eu vou aumentando C, eu vou ter sempre reflexos dessa função, entende? É a mesma função, usa aí olho de Tandera. É a mesma função, para cada Czinho vai cortar em outros lugares. Então, na verdade,
as primitivas me geram uma família de curvas, né? Uma família de funções, uma família de curvas. Tá bom? Bem? Então tá bem. Isso aqui para quem trabalha com dinâmica, fluidos, tem uns troços assim, é bem legal. Bom, let's go. Então, vamos para observações formais disso que eu só comentei com vocês, tá? A observação formal é a seguinte, então, se eu tenho que uma f grande é a primitiva de uma função f pequena em um intervalo, então, f de x mais c também é primitiva de f, ou seja, não é que eu tenho só uma primitiva, eu tenho uma família de primitivas, certo? Dada uma primitiva, consequentemente, eu tenho uma família de primitivas. Então, vou só escrever esse camarada aí, a gente vai demonstrar rapidinho, que a demonstração dele é bem suave. A observação 1 nos diz o seguinte, que se f grande é primitiva de f pequeno, então, na real, f de x mais c, com c qualquer número real, é primitiva de f. Isso aqui pensando sempre no mesmo intervalo, tá? Isso aqui no intervalo, em i, e aqui em i. No mesmo intervalinho, tá? Eu só comparo coisas que são comparáveis, então elas têm que estar no mesmo ambiente para que elas sejam comparáveis, tá bom? Opa, então bora lá? Como é que eu demonstro isso? Se eu quero mostrar que isso aqui também é uma primitiva de f, basta eu derivar isso aqui, né? E se a derivada disso aqui me der a função f, matei a charada, não é isso? Por definição, né? Então, qual que é a derivada desta função? Bom, a derivada da soma é soma das derivadas. Então, f' de x mais c'. C é um número. Qual que é a derivada de número? 0. Então, só sobra f grande linha de x. Mas se f grande linha de x, se f grande é uma primitiva de f, quer dizer o quê? Que f grande é quem? É f pequeno, não é isso? Se f grande é uma primitiva de f pequena, então a derivada da f grande me dá f pequeno. Logo, quem é f grande linha? Fzinha de x. O que eu acabei de mostrar? Sempre que f grande for uma primitiva da f pequena, f grande, a família a menos de constante, né? A família de primitivas também vai ser uma primitiva. Ou seja, f grande mais qualquer constante é também uma primitiva. Acabamos de formalizar isso daqui, né? Acabamos de formalizar, ok? Então, aquilo que a gente estava tendo intuitivamente, agora a gente vai formalizar, tá bom? Então, tá bom. Próximo observation. Se eu tenho duas primitivas de uma função em um intervalo aberto, então uma se difere da outra a menos de constante. Entenderam como que eu li essa igualdade aí embaixo? Se f grande e g grande são duas primitivas de uma função f pequena, então eu consigo escrever, então, a diferença entre f e g grande, as duas se diferem de uma constante. Ou seja, f grande é igual a g grande mais uma constante. Certo? Matemática tem essa sagacidade. Quando você começa a entender o rolê, você lê o enunciado de várias maneiras diferentes. E aí você consegue extrair várias informações interessantes para o seu contexto, tá? Nem todas as coisas precisam ser ditas explicitamente. Observação 2. Acho que eu estou um pouquinho filosófica. Se f grande e g grande são primitivas de f pequeno, então f grande se difere da g grande por uma constante. Ok? Sim? Ok.
Como é que eu vou demonstrar isso? Mesmo jeito, né? Vou pegar a função diferença. Vamos partir daqui. Se a diferença, a derivada de duas funções, a derivada de uma função, se a derivada de uma função é identicamente nula, quer dizer que a função é constante, não é isso? Então, se eu mostrar que a derivada dessa função é identicamente nula, o que eu mostrei foi que isso daqui é igual a uma constante, não é isso? E é exatamente isso que eu preciso mostrar, concordam comigo? Vocês não fizeram cara de quem entendeu. Vou repetir. Mostrar isso daqui, mostrar essa igualdade, é a mesma coisa que mostrar que f de x menos g de x é igual a uma constante. Concordam comigo? Se eu mostrar que f grande de x menos g grande de x, a derivada disso é identicamente nula, eu estou mostrando, então, que essa função é uma constante, não é isso? Que é exatamente isso. Concordam comigo? Certo? Então, o que eu preciso checar é que a derivada dessa função de diferença é identicamente nula. Aí eu mato a minha vida, aí eu mato o problema. Beleza. Derivada da diferença das derivadas, né? Então, f' de x menos g' de x. Massa. Mas, se a f e a g grande são primitivas da f pequeno, quer dizer que a f grande linha me dá f pequeno e a g grande linha me dá a f pequeno. Concordam comigo? Se a f grande e a g grande são primitivas da f pequena, é essa informação que eu tenho, ok? Dito isso, bora substituir aqui? Então, por um lado, f' grande é f pequeno. Por outro lado, g' grande é fzinha pequeno. Tá subtraindo duas coisas iguais, isso aqui é zero. Mostrei o que eu queria. Certo? Como a gente já sabe lá do módulo 2, que a derivada de uma função ela é identicamente nula se e somente se essa função é constante, matamos esse problema, né? Ok? Tá bem? Nas notas tem tudo isso feito, tá? Nas notas tem tudo isso feito. Ok. Vamos lá? Então, vamos lá. Vamos para frente. Com isso, o que é que a gente amarra essas duas observações? Se eu mostro que eu tenho duas funções, quaisquer duas primitivas de uma função, se diferem a menos de constante, né? Elas são iguais a menos de constante. Isso quer dizer que quando eu achei uma família de primitivas, ela é a única família. Sacou? Qualquer outra vai diferenciar menos de constante. Então, bota as constantes ali tudo no mesmo bolo. Sacou? Porque constante vai ser número, então bota tudo no mesmo bolo. Entenderam isso? É isso que diz esse resultado. Se a f grande é uma primitiva de f pequena em um intervalo, então a primitiva mais geral da f grande é a f grande da f pequeno, né? A f grande mais uma constante arbitrária. Ou seja, qualquer outra vai ser escrito como combinação entre essas, tá? Bom, isso aí, na verdade, a demonstração disso aqui são essas duas observações que a gente fez. As duas juntas culminam nisso aqui, tá bom? Então, beleza. Vamos para uma proposição que, na verdade, essa proposição ela poderia ter sido escrita como propriedades, tá? Então, propriedades de primitivas. Se as funções primitivas estão relacionadas com derivadas, né? As funções primitivas estão relacionadas com derivadas. Todo aquele nosso conhecimento de derivadas, a gente está carregando ele. A gente sabe que a derivada da soma é a soma das derivadas,
A gente sabe que uma multiplicação por escalar, né? Se eu pego 2 vezes f de x e quero achar a derivada disso, o 2 não interfere, não é isso? A gente sabe de todas essas coisas. Então, isso é herdado para as primitivas. Essas propriedades são herdadas. A gente não vai demonstrar aqui, está demonstrado nas notas, mas todos esses resultados, eles advêm de propriedade de derivada. Tá? Então, se eu tenho duas primitivas de duas funções, f grande, primitiva de f pequeno, g grande, primitiva de g pequeno, k sendo um númerozinho qualquer, a primitiva da função k vezes f pequeno, adivinhe, é k vezes a f grande. Se f grande é primitiva de f pequeno, então, se eu multiplicar por k, eu carrego k para a primitiva. Tá bom? E uma primitiva para a função f mais g pequeno, adivinha, se f grande é uma primitiva para f pequeno, g grande é uma primitiva para g pequeno, a primitiva para a soma é exatamente a soma das primitivas. Tá bom? De novo, a gente está carregando isso tudo lá das derivadas. E, de alguma maneira, a gente já usou isso, né? Para poder falar essas propriedades, de alguma maneira. Inclusive, nesse caso aqui, né? A gente formalizou o que era esperado. Vocês perceberam que era isso que era esperado e agora a gente só formalizou. Massa? Então, massa. Partiu. Próximo. Ah, deixa eu lembrar. Um troço. Então, agora, o que acontece? A gente sabe a derivada de algumas funções bem rapidamente, não sabe? Certo? Então, se a gente sabe isso rapidamente que eu quero dizer, sem usar propriedades, nada disso, só pela própria regra. Por exemplo, qual que é a derivada da função exponencial? Ela mesma. Então, qual que é uma primitiva para a função exponencial? Família de primitivas. Ela mais uma constante. Não é isso? Sim? Estou falando nada de absurdo, né? Nada de absurdo. Tá. Qual é a derivada? Opa. Qual é a função na qual, quando eu derivar, vai me dar a função cosseno? Seno, certo? Então, primitiva da função cosseno é a função seno mais a sua constante arbitrária. Arbitrárias pode chamar de C, K, A, B, C, D, coraçãozinho, chapeuzinho, desde que você me fale que você está no ambiente dos números reais, tá bom? Por exemplo, pode chamar de triangulinho, desde que esse triangulinho, você fala, ó, ele está lá nos reais. Tá tudo certo. Tudo certo. Tá bom? Esse aqui é o de menos para a gente, tá? Você precisa me contar que é um número. Então, tá bom. Vamos pensar agora, então, numa primitiva para a função seno. Qual é a função que, quando eu derivo, me dá seno? Menos cosseno. Porque a derivada do cosseno é menos seno. Esse menos, então, eu boto para cá, né? Então, menos cosseno de x. Derivada de menos cosseno é menos vezes, quem é a derivada de cosseno? Menos o seno, certo? Menos com menos, mais. Portanto, primitiva para a função seno é menos cosseno mais a sua constante preferida. Tô fofa hoje. Mais uma. Vamos começar com função polinomial? Lembrando que, como a gente já sabe de seno e cosseno, a gente já sabe de todas as trigonométricas, né? Supostamente, né? Tá bom. Vamos para essa daqui. Ótimo. X ao quadrado.
qual é a função que, quando eu derivo, me dá x ao quadrado? Não ouvi. X ao cubo sobre 3. X ao cubo sobre 3. Por quê? Quando eu derivar x ao cubo sobre 3, esse 1/3 aqui não influi nem contribui, né? Vai lá para fora. Qual é a derivada de x ao cubo? Dá o tombo, subtrai 1 no expoente. Esse 3 que multiplica sobre 3 é 1, né? Então, voltou para o x ao quadrado. Então, a família de primitivas para x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, mais a sua constante preferida, né? Qual é o nome do assunto? Poderia desler, né? Chama integração, tá? Especificamente primitivas. Vou apagar ali. Então, uma família de primitivas para a função x ao quadrado, f grande, igual a x ao cubo sobre 3, mais a sua constante preferida. Tá bom? Meu repertório de figurinhas acabou já. Acabou. Então, tá ótimo. Então, aqui a gente já tem uma lista, né? Vou fazer uma lista bem maior. Vou começar explorando um pouquinho mais de funções quadráticas, tá bom? Vamos aqui no cantinho do saber. Vem cá. Bom, qual é uma primitiva para a função f de x igual a x? X ao quadrado sobre 2. Por quê? Se eu derivar x ao quadrado sobre 2, esse meio aqui vai para fora, que eu não preciso dele. É derivar só o x ao quadrado, derivada de x ao quadrado é 2x. Esse 1 aqui vai embora, que esse 1 aqui, esse 2 aqui, ficou só x. Então, primitiva de f de x igual a x, x ao quadrado sobre 2, mais a sua constante preferida. Tá bom? Então, tá bom. Fiz de x ao quadrado. Estão entendendo alguma coisa aí semelhante? Sim, bem semelhante. O que é essa coisa semelhante? É a seguinte, se a função for um polinômio, e aqui vai entrar uma restrição, tá? Já já eu mostro para você essa restrição. Se a função for um polinômio, quem é a família de primitivas para esse polinômio? O que eu faço daqui para cá eu aumento em um expoente, e esse novo expoente eu divido a função, não é isso? Então, eu aumento em o expoente, e nesse novo expoente eu divido a função. Ok? Tem um caso aqui que não entra, um só. Quando n é igual a menos 1, aqui dá ruim, não dá? Dá ruim? Então, esse caso aqui só não funciona quando n é igual a menos 1, tá bom? Vamos entender quando ele é menos 1, o que é que acontece. Quando n é igual a menos 1, eu tenho x elevado a menos 1, certo? Certo. O que é x elevado a menos 1? 1 sobre x. Qual é a função na qual a derivada te dá 1 sobre x? Hã? ln de x? Sim? Logaritmo na vazia de x? Qual é a derivada do ln de x? 1 sobre o argumento, não é isso? Então, quem é a função na qual a derivada dá 1 sobre x? ln de x. E aqui eu vou chamar a atenção de vocês para o negócio. ln. Aí, aqui nesse caso, como eu vou falar da função ln ela só está definida para números positivos, certo? Lembra do domínio da função ln? É só os camaradinha maior ou igual que zero, certo? Certo? Maior que zero, exclusive.
Então, eu preciso excluir a possibilidade desse número aqui ser um número negativo. Concorda? Como é que eu excluo essa possibilidade? Botando um módulo. Então, mais a constante, né? Então, a primitiva da função, a família de primitivas da função 1 sobre x, é ln do módulo de x, mais uma constante. Não se esqueçam desse módulo. Não se esqueçam desse módulo. Não se esqueçam desse módulo. Tá? Nem dessa constante, pelo amor de papai do céu. A gente tem que entender que tem coisas nessa vida que não dá para errar. Uma prova de integração, você vai perder ponto com constante? Não vai, né? Não precisa, tá? Então, tá bom. Dito tudo isso, isso que eu fiz com vocês foi apresentar para vocês primitivas imediatas, tá? São primitivas imediatas. Por quê? Eu já sei qual é a função na qual a derivada daquilo, sem fazer firula, sem ter que aplicar produto, sem ter que aplicar quociente, sem ter que aplicar regra da cadeia, nada disso. Eu sei bater o olho, eu sei a função na qual eu derivo, vai direto. É imediato exatamente por isso. Com isso, a gente tem uma lista de funções. Vem comigo. Se a sua função f pequeno é uma constante, é um número. A família de primitivas dela é k vezes x mais c. Tá natural para vocês ou quer que eu faça ela com vocês? Faça ela com vocês? Precisa ou não precisa? Vou fazer. Tchu, 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 tchu. Esse K é um númerozinho qualquer, tá? Então, aqui eu estou pensando em funções, por exemplo, 2x, 3x, 4x, π vezes x, e vezes x, raiz de 2 vezes x, vral. Qualquer coisa desses, tá? Quem é uma primitiva para essa função? Ou seja, quem é uma função na qual a derivada te dê k vezes x? É kx mesmo? Só lembrar aqui. Ah, menina, é só o k mesmo. Olha só. Pronto. E aí, qual que é a função no caso que, quando eu derivo, me dá k? Kx? Oh, canela. Ok? Então, qual que é uma família de primitivas? Kx mais a sua constante favorita. Não é isso? É porque lá tem K, tem C, aí fica tudo atrapalhado. Então, bota outro símbolo aí. Não é isso? Então, volta aqui para o slide. Está aqui. Esse C aí, eu coloquei outro símbolo aí qualquer. Tá bom? Sim. Próximo. Função polinomial, que a gente acabou de fazer aqui no quadro. Se a função é x elevado a n, a família de primitivas é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Não se esqueçam que esse n tem que ser diferente de menos 1, tá bom? Próximo da exponencial, ela mesma, mais a sua constante favorita. De 1 sobre x, ln do módulo de x, que a gente acabou de fazer aqui também, né? Do cosseno, seno mais uma constante, né? Ou seja, a derivada do seno é o cosseno. A primitiva do cosseno é o seno. Ok? Ok. A primitiva do seno é menos o cosseno. Porque a derivada de cosseno é menos seno. Então, esse menos tem que entrar aqui no cosseno. Certo? A gente fez ali no quadro também, juntos. Outras de trigonométrica, que eu não quero nem imaginar vocês errando, hein? Pelo amor de papai do céu. Vem cá comigo.
Se a função f de x é secante ao quadrado de x, qual que é uma primitiva? Qual que é a função cuja derivada te dá secante ao quadrado? Tangente. Caiu na provinha de vocês, né? Tá vendo, professora, não dá ponto sem nó? Não dou ponto sem nó, rapaz. Por que tinha tangente lá? Porque eu queria que vocês começassem a habituar a ver a secante ao quadrado aparecendo. Por que tinha a outra? Por que tinha secante vezes a tangente? Por que tinha secante vezes a tangente? Porque eu quero que vocês se recordem que a derivada dela, qual é a função na qual a derivada te dá secante vezes tangente? Secante. Tinha na provinha? Uma tinha uma, outra tinha outra. Estava aí distribuidinho. Professora, dá ponto sem nó? Dá não. Dá não. Então, a gente já tem outras meninas aqui, né? Já tenho mais um catatal. Tem a dos arcos secante, tem a dos arco tangente, arco cotangente, tem das cossecante, das cotangente. Eu coloquei ali, mas essas daqui são as principais, tá bom? Essas daqui, vocês têm que dormir e acordar sabendo disso. Ah, qual que é a derivada? Ah, qual que é a primitiva? Tá bom? Fique esperto. Tem coisas em prova que a gente não pode errar. Essas daí é uma dessas, tá bom? Essas daí não dá, não. Não dá, não. Então, primitiva para secante ao quadrado, tangente. Primitiva para cossecante ao quadrado, menos cotangente. Essa daí não precisa lembrar, não, tá bom? Essa daí vocês podem falar, eu já vi na minha vida, não precisa lembrar, não. Caso aconteça de vocês terem que certificar, vocês têm que saber que... Se alguém falar assim para vocês, mostre que primitiva da função cossecante ao quadrado é menos cotangente de x mais uma constante. Vocês sabem verificar isso, né? É só derivar essa primitiva e ela tem que dar a função lá de dentro. Ok? Ok. Primitiva de secante vezes tangente, secante. Essa tem que saber do fundo do coração, hein? Até debaixo d'água tem que lembrar. Derivada, a primitiva de cossecante vezes a cotangente é menos a cossecante. Não precisa lembrar muito, não. Mas precisa saber verificar, tá bom? Agora vem a dos arcos. Vocês vão precisar disso. É só para isso que a gente falou de derivada de inversa. Só para isso. Tá? Mas não é ainda essa semana que vocês vão precisar. Então, dá tempo de botar no coraçãozinho, sabe? Fazer aquele pertencimento. Dá tempo, tá? A partir da semana que vem que a gente vai precisar disso. Por quê? Quando a gente demonstrou a derivada do arco cosseno, lembra que a gente fez uma limitação no domínio, né? Que a gente precisava garantir que a função era injetiva para que ela tivesse inversa. Lembra disso? Um passado não muito distante. Então, a primitiva, uma família de primitivas para a função f, cuja função f é menos 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, né? Uma família de primitivos para a função f pequeno, que é igual a menos 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, é o arco cosseno de x, no intervalo de menos 1 até 1. Por quê? Porque eu preciso garantir que a função cosseno possua arco cosseno, né? Ou seja, ela seja inversível. Esse aí é um dos domínios em que ela é inversível, uma parte. E aí, quando eu falar dessa derivada dessa função, eu estou pensando em intervalos dessa maneira, tá bom? Tá bom. E uma família de primitivas para 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado é arco seno de x. Tá bom? Em integração, na parte de técnicas de integração, integração trigonométrica, de funções trigonométricas, isso aqui vai aparecer.
mas vai aparecer mais quando a gente for fazer substituições trigonométricas. E aí eu vou ajudar vocês a recordar essas relações, tá bom? Eu vou recapitular isso, sem problemas. Na semana que vem. E por fim, essa daqui, rapaz, isso aqui tem que fazer parte do coraçãozinho de vocês mesmo, viu? Primitiva para 1 sobre x² mais 1 é arco tangente. Tá? Essa daqui é bem importantão para vocês. Então, fechou. Então, nesse universo de primitivas imediatas, a gente já está mais safo, certo? As técnicas que a gente vai ver ao longo da semana, antes de falar disso. Vem comigo. Como é que matematicamente falando, como é que a gente vai denotar essa família de primitivas, tá? Se eu tenho uma função f pequeno, e eu sei que f grande é uma primitiva para f pequeno, se f grande é primitiva para f pequeno, como é que eu vou denotar matematicamente essa relação com essa família de primitivas? Como que a gente denota matematicamente? Matematicamente, a gente denota isso como sendo a integral da função dx. Matematicamente é isso que a gente denota. Então, se eu vou calcular, e isso aqui como é que a gente lê? Integral, essa cobrinha, que na verdade é um símbolo grego para somatório, tá? Vai ficar muito mais claro quando a gente falar de integral de Riemann, tá bom? Esse somatório vai ficar bem mais claro. Mas eu não vou entrar muito nessa seara aqui, mas a gente vai explorar mais quando a gente for falar de integral integral de Riemann. Então, esse símbolo aqui é o que a gente chama de integral, prazer integral, tá? Essa funçãozinha aqui vai ser uma função que vai ser dada. E calcular esse dx, gente, esquece desse dx não, pelo amor de papai do céu. Troço muito importante. Esse símbolo o que que significa esse dy? Ou o que que significa esse dx, professora? Significa que a sua variável de integração é y. Se a f é uma f de x, então a f de x, nesse caso aqui, funcionaria como uma constante. Tá bom? Então, é muito importante que a variável na qual você esteja integrando seja contada para você. Como que ela te conta? Como que você me conta? Pelo dx. Pelo dx, pelo dy, pelo d jacaré, qualquer coisinha aí. Qualquer variável. Tá bom? Então, eu digo que a integral da função f de x, d de x, esse d de x aqui pode ser chamado como diferencial. Esse camarada aqui é chamado integrando. Ok? A integral indefinida, indefinida porque eu não estou definindo o intervalo, tá? A integral indefinida de f de x dx é a família de primitivas da função f. Então, resolver uma integral é equivalente a achar uma família de primitivas daquela função. Entenderam o que eu disse? Resolver uma integral indefinida é equivalente a achar uma família de funções daquele integrando. Lembra que eu parti do fato da f grande ser uma primitiva para f pequeno, né? Tudo bem? Tudo bem? Tudo tranquilo? Suave. Então, agora a gente já sabe integrar um monte de funções, não é?
Todas essas que têm primitivas imediatas, a gente já sabe fazer, não é? Então, quando eu dizia aqui, qual é uma primitiva para f de x igual a k? O que eu estava falando? Qual que é a integral de f de x quando f de x é igual a k vezes dx? Qual é a primitiva? Kx mais c. É isso? Já temos essa integral. Essa daqui, qual é a primitiva da f de x quando f de x é secante ao quadrado? O que eu estou perguntando? Qual que é a integral da secante ao quadrado de x dx? Tangente de x mais a sua constante. Qual é a integral de secante de x vezes tangente de x dx? Pelo amor de papai do céu, não esquece desse dx, pelo amor de Jesus. Eu não sei, e nenhuma pessoa que saiba matemática minimamente, não sabe te dizer o que é isso. Isso aqui para mim não significa nada. Não significa nada quer dizer zero. Tá? Matemática tem isso. A gente é formal. É formal. Você tem que me contar na sua escrita. Tá? Tem que ser muito claro na sua escrita. Isso aqui não significa nada para mim. É uma cobrinha e um x elevado à potência 2. Eu não sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Isso eu sei. Tá bom? Estamos conversando? Estamos conversando? Tá bom. Integral de secante de x vezes tangente de x dx, então, é o quê? Secante de x mais a sua constante preferida. Certo? Integral de e elevado a x dx é o quê? E elevado a x mais a sua constante favorita. Integral de cosseno, seno mais a sua constante favorita. Integral de seno menos cosseno mais a sua constante favorita. Integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3 mais a sua constante favorita. Integral de x, x ao quadrado mais a sua constante favorita. Integral de x elevado a n, para n diferente de menos 1. X elevado a n mais 1, quem foi a professora esqueceu C aqui. X elevado a n mais 1 sobre n mais 1, mais a sua constante favorita. Integral de 1 sobre x dx, ln do módulo de x, mais a sua constante favorita. Temos uma lista de integrais? Temos, né? Uma lista já. Bem grande. Tudo isso aqui que eu coloquei para vocês como sendo primitivas imediatas, na verdade são integrais, né? A integral daquela função é aquela família de primitivas. Tá claro? Tá claro? Tá claro? Sim? No chat, professora, as primitivas sempre serão a soma de uma constante? A primitiva é uma família de funções, tá? E o que te conta que é uma família de funções? É a função mais a constante. Toda função possui primitiva? Obrigada, Nilson. Queria muito ouvir essa pergunta. Não, nem toda função possui primitiva. O que essas funções aqui, que a gente comentou agora, têm em comum? Função exponencial, função potência, função seno, função cosseno, funções trigonométricas, o que elas têm em comum? São deriváveis. Se elas são deriváveis, elas são contínuas. Então, na verdade, ser derivável é um pouquinho mais. É isso, Sérgio, elas são contínuas. Então, funções que não são contínuas não possuem primitivas. Nós vamos fazer um exemplo disso at moment. Vamos aqui para o coisinho, o menino do computador, por favor. Antes disso, vamos fazer mais uns exemplinhos. Vamos lá? Para dar uma exercitadinha a mais. Mas isso aí é o próximo. Já a gente vai falar esse assunto aí.
Então, vem. O exemplo é calcule a primitiva g grande, onde g pequeno é 3 vezes seno de x. Vamos lá? Eu poderia perguntar assim, calcule a integral de 3 vezes seno de x dx. Não poderia ter perguntado isso? Se eu não quero a primitiva, eu não poderia ter falado calcule isso? É equivalente. É equivalente, tá bom? Vamos lá, como é que a gente resolve essa integral? O 3 não interfere em nada, né? Basta olhar para essa integral. Qual é a função na qual a derivada dá seno? Menos cosseno? Difícil. Pronto? Mais um exemplo. Todos esses exemplos, todas essas coisas estão lá nas notas, tá bom? Ah, essa daqui é massa. Esse exemplo aqui eu coloquei ele por um motivo particular. Por um motivo particular. Vamos lá? H de x é x à quarta menos x ao quadrado sobre 3. Vamos achar a primitiva disso aqui das duas maneiras? Vamos olhar como integral e depois vamos olhar como a primitiva de uma mais a primitiva da outra, tá? Pode ser? Vamos olhar como sendo a primitiva dessa mais a primitiva dessa, pode ser? Então, essa daqui vai ser f pequeno, essa daqui vai ser g pequeno. Então, quem é a f grande? Qual é a função na qual a derivada te dá x à quarta? X à quinta sobre 5, isso? Sim? De boa. Mais a sua constante preferida, né? Tá bom. E a g grande? Qual é a função na qual a derivada te dá menos x ao quadrado sobre 3? Menos x ao cubo sobre 9. Tá claro para todo mundo? Tá claro para todo mundo? Não? Qual é a função na qual a derivada me dá menos x ao quadrado sobre 3? Raciocina aqui com a professora. O menos 1/3 tem que estar aqui dentro, concorda comigo? Menos 1/3 tem que estar aqui dentro. Para ele aparecer lá, ele tem que estar aqui dentro. Menos 1/3. Ok. Então, na real, basta olhar para a primitiva da função x ao quadrado, não é isso? Qual que é a primitiva da função x ao quadrado? Qual? X ao cubo sobre 3, né? Certo? Sim? Melhorou? Rolou agora? Então, tá bom. Então, uma primitiva para a função menos x ao quadrado sobre 3 é menos x ao cubo sobre 9. Ou seja, a família de primitivas é menos x ao cubo sobre 9 mais uma constante arbitrária. Tá bom? Então, tá bom. Agora, a soma das primitivas é a primitiva da função que eu quero, não é isso? Então, a primitiva h de x grande, que é a que eu estou procurando, é a soma da f grande, que é x à quinta sobre 5, mais c1, menos x ao cubo sobre 9, mais c2, não é isso? É a soma dessa com essa. É essa. Professora, tem constante aqui, tem um tantão aí de constante. Junta tudo no mesmo pacote de constante. Tudo que vai ser constante, você não precisa ficar carregando isso. Carrega só no final. Tá bom? Bota só no final. Então, isso aqui, na real, é x à quinta menos x ao cubo sobre 9, mais sua constante arbitrária preferida. Massa? Suave? E agora vamos olhar isso como sendo uma integral?
Qual é a integral de x à quarta menos x ao cubo sobre x ao quadrado sobre 3 dx. Integral da soma é a soma das integrais. Integral da diferença é a diferença entre as integrais. Então, isso aqui fica x ao quarta dx. Esquece do dx. Vocês vissem a minha boca agora. Mais a integral de menos x ao quadrado sobre 3. Esse menos aqui a gente pode botar ele para fora. Dx. Ok? Integral de x à quarta dx é... Aumenta 1 no expoente e divide por esse novo expoente, né? X à quinta sobre 5. Menos integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3. Faltando mais alguma coisa? Minha constante favorita, né? Nesse momento, essa constante arbitrária, ela ganha um nome. Ela passa a ser constante arbitrária de integração. Olha só, ora pois. Bom? Então pronto. Professora, eu preciso fazer assim sempre? Não, coração. A gente vai fazer isso aqui. Tá? Eu preciso passar por essa etapa 2. Quando você estiver mais habituado, quando estiver mais tranquilo para ti, você pode fazer direto. Tá? Eu espero que vocês façam isso na primeira aula? Não, não espero. Tá? Não espero. Mas ao longo do curso, essa parte aqui pode ser omitida, tá bom? Tá? Então tá bom. Próximo slide. Pronto, esse exemplo aí foi só para falar das constantes. Primitivas. Atenção! Nem todas as funções possuem primitivas em um intervalo. Se a função possuir uma primitiva f grande... Pensa aqui comigo, não vou ler esse negócio aqui não. Pensa assim, ó. Se a função f pequeno... Vou apagar aqui. Se a função f pequeno possui como primitiva a função f grande, quer dizer o quê? Que a derivada da função f grande me dá f pequeno, certo? Então, eu preciso ter, para falar da derivada da função f grande, eu preciso ter que a f grande é derivável, né? Concorda comigo? Sim? Então, se a f grande é derivável, e aí, pelo menos, se a f grande é derivável, pelo menos a derivada dela vai ser contínua. Se a f grande é derivável, pelo menos a derivada dela vai ser contínua. Tá? Isso aqui eu não vou demonstrar para vocês, só para a gente raciocinar mais ou menos nessa linha. Então, se esse camarada aqui é contínuo, então essa daqui tem que ser contínua. Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês? Que se essa função aqui não for contínua, não tem jeito dela possuir primitiva. Tá bom? Se essa função f aqui não for contínua, ou seja, se essa função aqui dentro não for contínua, ela não é integrável. Integração nesse nosso universo, tá? A gente tem integração em outros universos. E aí a gente fala de integral de funções descontínuas. Em outros universos, não no mundo real. No mundo euclidiano, tá bom? Em outros universos. E aí você tem teoria da medida, você tem outras análises, outros estudos para esse tipo de objeto, tá? Para a gente só integra, nesse nosso universo, funções que sejam contínuas. Tá bom? Então, tá bom. Alright. Com isso, vem um exemplo, né, para ilustrar. Um exemplo de uma função que não é contínua, que, portanto, não possui primitiva. Bora fazer ele? Dá tempo ainda, né? Dá tempo dele. Caraca, eu nem defini o bichinho ainda. Tá bom. Tá bom. Eu falei mais coisa, acelerei o conteúdo, porque eu achei que fazia sentido já. Então, beleza.
Vamos mostrar que esse camarada, que a f de x igual... Se vocês não quiserem mostrar isso aqui, tem nas notas. Você quer que mostre? Que não tem primitiva? Quer? Então tá bom. 0 e 1, x igual a 1, x no intervalo de 0 até 1, de 1 até 2. Essa função no intervalo 0, 2, ela é descontínua, não é? Por quê? Ela dá um salto, né? Quando ela chega em x igual a 1, em x igual a 1, ela não é igual a 0, né? Essa função aqui, ela vai vindo bonitinha aqui até... Ela é constante, igual a 0, entre 0 e 1, aberto no 1. Aqui no 1, ela dá uma bolinha aberta. Aqui é 0, aqui é 2, aqui é 1. E para x igual a 1, esse pontinho está deslocado lá em cima, né? Certo? Ok? Eu consigo torná-la contínua, eu consigo definir esse ponto sendo aqui, e aí ela vira contínua. Mas nesse ponto ela não é contínua. Massa. Como é que a gente demonstra um troço desse? Eu quero mostrar que essa função não tem primitiva. Suponha por contradição que tenha, e a gente vai chegar num absurdo matemático. Tá bom? Suponha que f grande seja uma primitiva para f pequeno no intervalo aberto, né? Por que no intervalo aberto, professora? Porque já que eu estou falando de derivada, a derivada é sempre no aberto, né? Derivada nunca é no fechado. Então, tá bom. Se esse camarada aqui é uma primitiva, então eu sei que a derivada dela me dá f pequeno, não é isso? Ok? Ok. Bom, eu não sei se essa primitiva vale a mesma coisa nesse intervalo e nesse intervalo, certo? Mas se a derivada de uma função é igual a 0, certo? Se a derivada de uma função é igual a 0, quer dizer que essa função é contínua nesse intervalo, não é isso? Então, eu sei que a função f grande vai ser constante no intervalo, numa banda aqui do intervalo, e depois vai ser constante também na outra banda do intervalo. Professora, por que olhar esses dois lados? Porque não necessariamente essa primitiva é a mesma, né? Podem ser constantes diferentes, tá bom? Numa banda e depois na outra, sem problema, tá? Ok. Daqui, o que acontece? Daqui para cá veio pelo fato de que a derivada da função... O que vale a derivada da função no intervalo 0, 1? É a própria função, certo? O que vale a função no intervalo 0, 1? 0. Se a derivada de alguém é igual a 0, essa função é constante. O que vale a função no intervalo de 1 até 2? 0 também. Derivada de uma função, se a derivada de uma função é igual a 0, ela é constante. Ok? Sim? Então, sim. Não vai ter um exercício tipo esse na prova, tá? Isso aqui é só para evidenciar o que a gente vem falando, tá bom? Alright. Bom, e agora? E agora é o seguinte, como eu comentei ali do lado, se a função f grande possui derivada, então ela é contínua, não é? Como f grande é derivável nesse camarada, não é? É derivável em 0, 2, não é isso? Se ela é primitiva da f pequena em 0, 2, ela é derivável em f2. Então, em particular, a f é contínua em 0, 2. No intervalo aberto 0, 2. Mas, em particular ainda, ela é contínua no ponto x igual a 1. Concordam comigo? Sim? Se é em todo intervalo, então f grande é contínua em x igual a 1. O que significa f grande ser contínua em x igual a 1?
Quer dizer que os limites laterais da função existem e são iguais à função no ponto, certo? Ou seja, os limites laterais da função f grande com x tendendo a 1 pela direita, com x tendendo a 1 pela esquerda da função, existem, são iguais e são iguais à função no ponto. Ok? Vamos analisar esse limite aqui. Quando x está tendendo a 1 pela direita, né? Estou olhando à direita, a função vale o quê? C2. A função é constante e vale C2. Então, esse limite aqui é igual a C2. Quando x tende a 1 pela esquerda pela função, eu estou nesse caso, né? E a função vale C1. Então, limite de x tendendo a 1 pela esquerda é igual a C1, que é constante, né? Então, isso aqui é igual a C1. Quer dizer o quê? Que C1 é igual a C2, que é igual a f de 1. Não é isso? Sim? Então, C1 é igual a C2, que é igual a f de 1, ok? Ok. Por outro lado, quem é a derivada da função f em 1? Bom, a derivada em todos os pontos... Bom, por um lado, essa derivada aqui é a mesma coisa que a função em 1, não é isso? Ok? Sim? Por outro lado, isso. Se essa função aqui, ela é uma constante no ponto, então a derivada nela no ponto vai ser 0, né? Então, por um lado, essa derivada é igual a 0, ok? Porque a f grande ela é constante. Então, a derivada nela é igual a 0. Por outro lado, ela é f de 1. O que equivale a f de 1? 1. 0 é igual a 1? Não, né? Eu cheguei numa contradição matemática. Cheguei num absurdo matemático. Fortemente eu usei o fato da função f grande ser contínua. Para usar o fato da f grande ser contínua, eu usei o fato dessa daqui ter que ser contínua. Então, o absurdo veio de supor que a f grande é uma primitiva da f pequeno. Concordam comigo? O absurdo veio daí. Mas eu precisei muito que a f grande fosse contínua. Para a f grande ser contínua e derivável, a f pequeno tem que ser contínua. Tá bom? Tá bem? Então tá bem. Meu medo é o multiuniverso matemático. Ihu! Qual é a diferença entre integral e primitiva? Próximo. Então, agora vem, né? Integral indefinida, que eu só defini ali no quadro, não defini formalmente. Se a f grande é uma primitiva da f pequeno, a expressão f grande de x mais c é a integral indefinida da função f pequeno e é denotada assim, ok? Lembra que eu disse que é uma notação? Então, é isso. Como propriedades, eu tenho as mesmas propriedades que eu tinha lá das primitivas, tá? Então, se eu tenho uma multiplicação por escalar, esse escalar sai para fora, tá? Se eu tenho a integral da soma, é a soma das integrais. Se eu tenho a integral da diferença, é a diferença das integrais. E a integral do produto? E a integral de uma função composta? Cenas dos próximos capítulos. Até lá, vamos resolver esse? Vamos resolver esse. Tem o quê? 15 minutos ainda? Isso? Só confirma para a professorinha. Isso, massa. A gente vai conseguir dar umas brincadinhas aqui. Bora lá. Eu pedi, pelo slide, uma primitiva, a família de primitivas dessa função. F de x igual a seno de x sobre cosseno ao quadrado de x. Se eu pedir a família de primitivas, eu poderia ter falado assim, calcule. Não poderia?
Poderia. Professora, mas você acabou de dizer que a integral de quociente, produto, regra cadêica, de composta, são as regrinhas que a gente vai ver mais para frente. Assim, então, coração, pensa um pouquinho mais. A gente pode ver esse quociente de uma outra maneira. De que maneira você pode ver esse quociente? Bote um olhinho de Tandera aí, rapaz. Só quem assistiu Thundercat entendeu, deixa quieto. Vamos, gente? Alguém chuta um troço aí? Muito bom, muito bom. Olha aqui para mim. Quem é seno de x sobre cosseno ao quadrado de x é o mesmo que cosseno de x vezes cosseno de x, não é isso? Sim? A gente pode quebrar esse produto. Gente, pelo amor de Deus, a gente só quebra uma fração quando é um produto, tá? Quando é soma, não quebra, não. Não quebra, não, tá? Só pensar com número, se der certo com número, você faz com função. Se não der certo com número, você não faz com função, tá bom? Então, bora lá. Então, eu consigo quebrar esse negócio assim, né? Seno sobre cosseno. Vezes, aqui é como se tivesse um 1zinho aqui, 1 sobre cosseno, né? Concordam comigo? Quem é esse camarada aqui? Não ouvi. Tangente. Quem é esse camarada aqui? Secante. Quem é essa integral aqui? É a integral da secante vezes a tangente de x dx. Qual é a integral da secante vezes a tangente? Qual é a função cuja derivada te dá secante vezes tangente? Secante. Muito bom. Secante de x mais a sua constante favorita. Suave? Sim? Então, algumas das funções vai ser essencialmente você bater o olho e falar assim, dá para eu dar uma melhorada? Tem alguma coisa aqui que eu posso fazer para facilitar a minha vida? Se tiver, melhor. Né? Porque daí você já ganha um tempo, você já integra facilmente. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam com esse tipo de exercício é o seguinte. Dada uma função que você queira integrar, tenta ver se tem alguma equivalência ali. Tem algum trocinho ali que você pode melhorar. Tá bom? Por quê? Porque, a depender disso, dependendo do tipo de manipulação algébrica que você não faça, você não consegue resolver ela. Como é que vocês vão adquirir essa destreza? Muita técnica. Como é que você adquire técnica? Treinando. Né? Como todo curso de cálculo. Tá bom? Vamos fazer mais uma integralzinha? Eu sei que vocês estão tudo aí com meio cara de sono, meio cansadinho. Mas bora fazer uns negocinhos aqui com polinômio. Vocês ficarem um pouquinho mais safos. Jesus amado, tem muita gente tossindo, hein? Vocês tratam de tomar cuidado com esse negócio aí, pelo amor de Deus. Tá? Talvez uma grande recomendação seja que vocês fiquem em casa. Talvez, né? Cuidar não só de vocês, mas das pessoas que estão próximo também, tá bom? Então, tá bom. Então, vamos fazer uma integralzinha aqui.
fazer umas dessas que tem cara de prova, dessas que a professora assim, fecha o olho e fala assim, eu queria que o povo soubesse integrar isso. 2 elevado a x mais 3x ao quadrado mais 1 sobre x. Moleque. Π sobre x mais menos 5 secante ao quadrado. Tá bom. Eu estou com um sorriso debaixo da máscara, tá? Alguém quer vir fazer um quadro para nós? Não? Não? Ninguém arrisca? Então tá bom. Bora lá, eu vou escrevendo, vocês vão falando, eu vou escrevendo. Vem comigo. Quer que vai fazendo devagarzinho? Vamos fazendo devagarzinho. Então vamos lá. A integral da soma é a soma das integrais. Então, integral de 2 elevado a x. Olha o dx danado, pelo amor de Deus. Mais integral de 3x ao quadrado. Olha o dx aqui, menino. Mais integral de π sobre x. Olha o dx aqui. Menos integral de 5 secante ao quadrado de x. Não esquece do dx. Quase soltei uma característica meio palavrão para o dx, tá? Não esquece o p dx não, tá bom? Então tá bom. Integral de 2 vezes e elevado a x. 2 vezes e elevado a x. Mais integral de 3x ao quadrado dx. X ao cubo, não é? Sim? Pode fazer direitinho assim? Pode? Muito que bom. Mais integral de π sobre x dx. O π está multiplicando 1 sobre x, não é isso? Π está multiplicando 1 sobre x. Qual é a integral de 1 sobre x? ln do módulo de x. Esquece desse módulo não, tá bom? Não vamos perder nota com bobeira não, tá? Menos 5, integral de secante ao quadrado, tangente de x, está faltando alguma coisa? Mais a sua constante favorita. Difícil. Eu praticamente coloquei quase todas as possíveis funções que têm primitivas imediatas, né? Praticamente coloquei todas elas por aqui. Tá? A gente vai trabalhar mais com as funções que possuem das funções inversas, né? Cujas primitivas são as funções inversas. Mas quando a gente falar de integração trigonométrica e de substituição trigonométrica, tá? Por aqui, enquanto a gente não vai apresentar isso não. Para a próxima aula, eu já vou introduzir para vocês uma técnica para o seguinte tipo de função, por exemplo. Como é que você integra e elevado a 2x? E elevado a x a gente sabe, né? E elevado a 2x é uma composta, não é? Então, a gente vai precisar de uma tecniquinha aqui. Como é que a gente integra cosseno de 2x? Também é outra composta, né? Integral do cosseno a gente sabe, mas cosseno de 2x a gente não sabe. Outra, integral de 2x raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Rinsga dx, né? Nossa Senhora.
também é o mesmo rolê, tá bom? Aqui é um produto, porém, todavia, entretanto, nesse produto aqui tem algumas propriedadezinhas. Massa? Massa. Com isso eu encerro a aula de hoje. Eu quero dizer novamente o que eu disse antes, que o módulo 2 do nosso curso tem peso de 60%. Fiquem atentos aos prazos, fiquem atentos às atividades. Isso vai ajudar muito para vocês na nota final. Muito, tá? A prova não é a única atividade avaliativa. A prova não é a única atividade avaliativa. E o seu sucesso na atividade avaliativa chamada prova depende do sucesso que você teve em todas as outras atividades avaliativas. Todas. Tá bom? Tá bom? Fiquem bem, se cuidem. Sexta-feira a gente volta nesse bate-local, nesse bate-horário, tá bom? Se cuidem real, tá bom? Se cuidem real. Então, fiquem bem, boa noite, tá? O que você achou da aula de hoje? Ainda ficou com dúvidas? Procure os monitores do projeto. Eles estão prontos para ajudar. Aproveite todos os nossos recursos. Acesse a sala de aula do Moodle e assista aos vídeos. Bons estudos e até logo!